É bem provável que você conheça alguém que já estuda para concursos há 3, 5, 10 anos e que nunca conseguiu ser aprovado. Talvez você seja uma dessas pessoas. E aí, se você conversar um pouco com eles, se você perguntar algumas coisas, você vai perceber normalmente um padrão de comportamento, que é o quê? As pessoas, elas começam a estudar para concurso sem saber, na verdade, o que elas estão fazendo, né? Qual que é o problema? O problema é que a gente passa muitos anos na escola. A gente faz a educação infantil, depois o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois da graduação, talvez uma pós-graduação, ou seja, né, a gente passa aí mais de 15 anos na escola. E a gente acredita que realmente, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é estudar. E aí, quando a gente decide começar a estudar para concurso público, é muito natural que a gente mergulhe de paraquedas nesse novo mundo. E acredite que aqueles conhecimentos que a gente acumulou ao longo da vida escolar e acadêmica vão servir aqui também. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Estudar para concurso público é completamente diferente de estudar para as provas da faculdade. E talvez você demore muito tempo para entender isso. Quando você começa a estudar para concurso, a primeira coisa que você precisa entender e aceitar é: você não sabe estudar para concurso. Se você não tiver essa clareza, é bastante provável que você cometa erros importantes que vão fazer com que você passe longos anos estudando para concurso sem ter resultado. Se você tentar repetir que o mesmo processo, o mesmo método de estudo que você aplicava lá na faculdade, não vai funcionar. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como começar a estudar para concurso do jeito certo. A primeira coisa é ter foco. Não dá para começar a estudar para concurso sem saber qual é a sua área, qual é o seu concurso dos sonhos. A maioria das pessoas começa a estudar para concurso pensando em um concurso específico que, via de regra, já teve o seu edital publicado. Então, as pessoas veem uma oportunidade, querem agarrar essa oportunidade e começam, então, a estudar para aquele concurso, faltando ali 2, 3 meses para a prova. É óbvio que isso não vai dar certo. Os editais, eles são cada vez maiores. A quantidade de assuntos, de matérias que você precisa estudar é cada vez maior. 2, 3 meses, que normalmente é o tempo que a gente tem de pós-edital, não é suficiente para você chegar competitivo na hora da prova. Se você realmente quer ser aprovado em um concurso público, você precisa se preparar no médio, longo prazo. E aí o que acontece? As pessoas não pensam em qual é uma área, qual é o concurso dos sonhos. Elas começam a estudar para concurso, para focar em um determinado concurso que já está com o edital publicado. Vamos pensar aí no TSE unificado, tá? E aí ela vai estudar, então, ao longo daqueles meses para esse concurso. Como ela começou a estudar só no pós-edital, é bastante provável que ela não consiga ser aprovada. E aí o que ela faz? Ela, então, depois da prova, ela decide estudar para um próximo concurso, que também, né, na maioria dos casos, já tem o seu edital publicado. E que costuma não ter nenhuma correlação com aquele concurso anterior. Então, imagina que essa pessoa, depois de enfrentar aí a prova do TSE unificado e não ser aprovada, decidiu, então, começar a estudar para o concurso da Polícia Federal, de Administrativo da PF. Imagina que já tem o seu edital publicado até o começo do próximo ano. E aí, então, essa pessoa muda totalmente a rota para agora focar no concurso de administrativo da PF. Ou seja, muitas daquelas matérias que ela estudou não vão ser aproveitadas aqui. E aí ela começa de novo essa jornada rumo à aprovação. Estuda mais algum tempo, faz a prova e não passa. E aí o que ela faz? Aí ela vai pensar em um outro concurso. Imagina que nesse momento ela resolva então direcionar o seu foco para o concurso do Banco do Brasil. E assim ela segue de concurso em concurso, sem ter uma continuidade na sua preparação. Ou seja, a cada prova ela está voltando lá no começo da jornada rumo à aprovação. Dificilmente ela vai conseguir chegar ao final dessa jornada. Por quê?
porque o tempo todo ela está recomeçando. Então, se você quer começar a estudar para concurso do jeito certo, você vai precisar definir uma área. O que é uma área? Uma área é um grupo ali de concursos, de certames, cujos cargos têm, via de regra, né, as mesmas atribuições ou atribuições muito parecidas, e que, em função disso, os editais também são muito parecidos. Vou dar um exemplo para você da minha área, que é a área fiscal. Dentro da área fiscal, a gente tem os concursos para os fiscos municipais, para os fiscos estaduais e para a Receita Federal. Se você comparar os editais, né, de fiscos municipais, fiscos estaduais e da Receita Federal, você vai perceber que a gente tem um núcleo ali de mais ou menos 70% de matérias e assuntos que são comuns em todos os editais de concursos dessa área. Quando você faz isso, quando em vez de definir cada concurso que você vai prestar, você olha, tem uma visão mais macro ali e olha para uma área, o que acontece? Você aumenta as suas possibilidades. Porque em vez de focar em um único concurso, você está pegando concursos ali que são semelhantes. E aí, quando você começa a sua jornada rumo à aprovação, você não precisa o tempo todo voltar lá atrás para reiniciar essa preparação. Você começa a estudar. Imagina agora que você tenha decidido que vai começar a estudar para a área fiscal e você quer tentar esse concurso do ISS Porto Alegre, que teve edital publicado, cujas provas vão acontecer em janeiro próximo. E aí você começa a estudar para esse concurso, mas não dá tempo, o edital é muito grande, muito extenso, você não consegue chegar lá competitivo e, infelizmente, não consegue ser aprovado. Se você definiu a área fiscal, tudo bem. A maior parte daquelas matérias que você estudou para o ISS Porto Alegre, você vai conseguir usar esse estudo para um outro concurso da área fiscal. Então, imagine que logo depois venha a Cefaz Paraná, Cefaz São Paulo, um outro ISS. Você consegue, então, aproveitar a maior parte daquilo que foi estudado. E você não precisa estar recomeçando a sua jornada rumo à aprovação a cada concurso. Então, a primeira coisa para você que quer começar a estudar para concurso do jeito certo é investir um tempo para conhecer as diferentes áreas e para definir qual é a sua área e qual é o seu concurso dos sonhos. Feito isso, chegou então a hora de você definir quais são as matérias que você vai estudar. E para isso, você vai precisar pensar em duas coisas. Primeiro, qual é a sua carga horária disponível para estudar durante a semana? Quantas horas, de fato, você vai conseguir se dedicar ao estudo para concurso? Depois, você precisa ver também qual é o seu grau de dificuldade ou de facilidade com cada uma das disciplinas cobradas no seu concurso. É com base nesses dois fatores que você vai definir quantas matérias você vai estudar. Então, assim, quanto maior a carga horária disponível na semana, mais matérias diferentes você pode colocar para você estudar. Quanto maior o seu grau de afinidade, de facilidade com as matérias cobradas, mais matérias você vai colocar. De forma geral, eu recomendo que você comece aí entre 3 e 7 disciplinas diferentes. Quanto menos horas disponíveis, menos matérias. Quanto mais dificuldade com as matérias, menos matérias. Quais as matérias que você vai estudar? Vai depender da sua área. O que você vai fazer? Você vai pegar 5 editais anteriores de concursos da sua área. Então, se você está estudando aí, por exemplo, para a área de tribunais, você vai pegar aí 5 editais anteriores de concursos de tribunais. Edital de TJ, por exemplo, TJ São Paulo, por exemplo, edital do TSE, um edital de TRF, de TRT. E você vai comparar esses editais e vai distribuir as matérias em 3 grupos diferentes. Então, você vai comparar 5 editais e vai classificar as matérias cobradas em 3 grupos diferentes. No primeiro grupo, você vai colocar aquelas matérias que foram cobradas em todos os 5 editais. No segundo grupo, você vai colocar aquelas matérias que foram cobradas em 2, 3 ou 4 editais. E no terceiro grupo, você vai colocar aquelas matérias que foram cobradas em apenas um edital. Então, você vai ter no grupo 1 as matérias que são comuns, é o que a gente chama de ciclo básico da área. São aquelas matérias que são cobradas em todos os concursos da área. Depois, no grupo 2, aquelas matérias que são comuns, mas elas não são cobradas em todos os editais.
E, por último, aquelas disciplinas que são específicas. Seria, por exemplo, o regimento interno de algum tribunal, direito eleitoral, que só é cobrado nos concursos para TRE, seria o caso de legislação aduaneira e de comércio internacional, que só é cobrado no concurso da Receita Federal. Então, são aquelas matérias específicas que só são cobradas em concursos específicos da sua área. Você vai começar a estudar pelas matérias do grupo 1, que são aquelas matérias mais comuns nos concursos da sua área, aquelas matérias que, independente de qual é o concurso que você vai prestar, você vai ter que estudar essas matérias. E aí você vai definir, então, de 3 a 7 disciplinas, priorizando aquelas disciplinas do grupo 1. Se você só tem 3 disciplinas do grupo 1 e você vai estudar 5 matérias, você pega as 2 mais comuns do grupo 2, tá? E aí você completa e vai montar, então, o seu cronograma de estudos. Para montar o seu cronograma de estudos, você precisa levar em consideração não só qual é o seu concurso dos sonhos, mas você precisa levar em consideração também qual é o seu nível de preparação, né? Em que ponto dessa jornada você está. Então, é claro que você vai olhar, sim, para as matérias de maior peso, mas você não pode levar só isso em consideração. Então, a primeira coisa que eu vou te falar sobre o cronograma é a melhor forma de montar um cronograma não é pegar a quantidade de horas que você tem disponível para estudar durante a semana e dividir pelo número de matérias que você vai estudar. Então, imagina que você tem aí uma carga horária de 20 horas por semana para estudar e que você definiu que vai estudar 5 disciplinas diferentes. Você não vai pegar as 20 horas, dividir por 5 e estudar 4 horas de cada matéria. Por quê? Porque essa não é uma alocação eficiente do tempo. Para você conseguir distribuir de forma eficiente o tempo entre as diferentes disciplinas que vão ser estudadas, você vai precisar, primeiro, olhar para o peso dessa matéria. Você vai perceber que dentro do edital, a gente tem várias matérias ali, mas que elas não têm o mesmo grau de importância na sua prova. Algumas matérias têm um peso muito maior do que outras. Por exemplo, se você está estudando, pensando no próximo concurso do INSS, de técnico, né, do INSS, você vai perceber que das 120 questões, 70 delas, ou seja, mais de 50% dos pontos, está em direito previdenciário. Ao mesmo tempo, você vai perceber que só 5 questões são informática. Então, você não pode, de forma alguma, estudar a mesma carga horária de direito previdenciário e informática. Por quê? Porque o custo-benefício de estudar direito previdenciário é muito maior do que o custo-benefício de estudar informática. Então, na hora de distribuir esse tempo, você precisa levar em consideração, sim, o peso dessa matéria no seu edital. Só que não é só isso. Você precisa olhar também para o quê? Para o seu grau de afinidade ou dificuldade com a matéria. Porque quanto mais afinidade você tem com a disciplina, menos você vai precisar estudar dela. Por exemplo, no meu caso, né? Português, via de regra, é uma matéria que tem um peso legal, né, nos concursos aí, de uma forma geral. Só que português é uma matéria que eu tenho muita facilidade. Então, eu sempre deixei um tempo bem curto, normalmente 1 ou 2 sessões de estudo só por semana, para estudar português. Por quê? Porque o meu estudo de português, ele não é um estudo que precisa passar por videoaulas, que precisa passar por PDF, é muito mais uma revisão do que um estudo propriamente dito. Então, via de regra, quando eu vou fazer algum concurso, eu estudo português apenas por questões. E eu volto pontualmente na teoria, naqueles assuntos que eu estou percebendo que estou errando muitas questões. E aí eu vou lá, volto, reviso a teoria rapidinho e continuo, sigo o meu estudo só através de questões comentadas. Então, você precisa o quê? Conjugar o peso da matéria do seu concurso e o seu grau de afinidade ou dificuldade com ela. Pode ser que você acabe estudando mais uma matéria que tem um peso menor do que outra que tem um peso maior. Por quê? Porque às vezes essa matéria que tem um peso menor é a matéria que você tem mais dificuldade. E aí você vai precisar dedicar mais atenção para ela. Um terceiro fator que você vai precisar levar em consideração é o quê? O tamanho dessa matéria, né? A quantidade de assuntos diferentes que são cobrados no edital. A gente tem matérias que são mais curtinhas, que tem ali 5 tópicos só. Então, você pode dedicar um tempo menor para estudá-la, você pode deixar ela mais para o final. Tem outras, por exemplo, quem estuda para a área fiscal, se você for ver lá a contabilidade,
Via de regra, a gente tem um programa muito extenso, né? Contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade de custos. E a gente está falando aí de mais de 30 PDFs diferentes. Então, é uma matéria muito longa, muito extensa. E aí, mesmo que você tenha muita facilidade com essa matéria, é provável que você tenha que dedicar um tempo maior para estudá-la, porque senão você vai demorar muito tempo para conseguir vencer a disciplina. Então, na hora de distribuir a carga horária de estudos entre as diferentes disciplinas, você vai levar em consideração o peso da matéria no seu edital, você vai levar em consideração o seu grau de afinidade ou dificuldade com essa matéria, e vai levar em consideração também o tamanho dessa matéria, quantos assuntos diferentes você vai precisar estudar dela. Depois disso, chegou a hora, então, de você escolher o seu material. E aí eu preciso dizer uma coisa para você. Você tem que entender que investimento em material, em mentoria, não é gasto, tá? É um investimento. Isso retorna para você. Quanto mais você investir na sua preparação, provavelmente mais rápido você vai conquistar essa aprovação. Então, não escolha um material só porque ele é mais barato. Não tente estudar só por materiais gratuitos disponíveis no YouTube. Por quê? Porque isso vai fazer com que você precise investir um tempo maior. Então, talvez você economize dinheiro, mas você vai gastar mais em tempo. E isso não é o ideal. Tempo é uma coisa que a gente não recupera, né? Dinheiro, você recupera com o primeiro olerite, né? Dificilmente você vai gastar na sua preparação mais do que você vai receber como seu primeiro salário. Então, invista em um bom material. Um material que seja específico para concurso. Um material com o qual você consiga evoluir. E um material que seja atualizado. Isso é muito importante, né? Você até pode pegar a recomendação de material das outras pessoas, mas teste. Verifique se esse material realmente é o mais adequado para você, né? Pode ser que você esteja num outro momento da preparação. E às vezes aquele material que é o mais recomendado não vai funcionar para você. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu sou farmacêutica, nunca tinha estudado direito na vida. E aí, quando eu decidi começar a estudar para a área fiscal, eu já tinha estudado ali direito constitucional, direito administrativo, processo civil e processo penal, porque eu tinha feito antes uma prova para técnico do TRF, que foi inclusive a minha primeira aprovação. Só que era só isso, né? E era uma coisa bem introdutória ainda, porque era uma prova de técnico. E eu decidi, então, começar a estudar para a área fiscal. Quando chegou a hora de estudar direito tributário, me recomendaram o livro do Ricardo Alexandre, Direito Tributário Esquematizado. E o Ricardo Alexandre, ele é realmente muito bom. Ele é uma sumidade. Com certeza, ele é hoje o maior nome quando a gente pensa em direito tributário. Mas qual que é o problema? O problema é que o Ricardo Alexandre, ele dá aula, inclusive, para procuradores, para juízes, para advogados. Então, ele sabe muito de direito tributário, mas ele tem um vocabulário voltado para essas pessoas. Inclusive, o Ricardo, se eu não me engano, ele é procurador da Fazenda. Então, as aulas dele têm um nível de complexidade maior, né? Ele não vai gastar tempo ali pensando numa pessoa que é formada em farmácia, que não sabia nem o que era caput. Né? Ele não vai explicar esses detalhes, essas minúcias. E aí eu comprei o livro do Ricardo, comecei a ler e não entendi nada. Não funcionou para mim, eu não consegui evoluir com aquele material. O que eu tive que fazer? Eu tive que buscar um outro material que fosse mais compatível com o meu nível naquela matéria, que era mim, né? Eu estava lá nível menos 10, tá certo? E aí eu encontrei, então, nessa época, um curso do Cláudio Borba. Cláudio, ele é auditor na Cefaz Rio, se eu não me engano, né? Não sei se ele já aposentou e tal, mas ele tinha um vocabulário extremamente didático, ele fazia muitos desenhos, muitos esquemas, ele repetia muitas informações, ele começava bem lá do basicão, e aí eu consegui, então, fazer todo o curso do Cláudio Borba, consegui pegar as ideias principais, entender melhor o direito tributário, e depois disso, depois de ter construído a minha base, aí sim eu fui buscar avançar com o livro do Ricardo Alexandre. Então, pode ser que você esteja aí sofrendo com a matéria, que você não consegue entender, que você acha que é muito complexa. Talvez você esteja usando um material inadequado, um material que não é o recomendado para você. Não é que o material é ruim, pelo contrário, é um material muito bom, mas é um material que está além do seu conhecimento. Você precisa ainda formar uma base para conseguir acompanhar esse material. Então, cuidado com isso. Pode pegar recomendação de material, mas teste. Veja se aquele material é realmente mais adequado para você.
E por último, mas não menos importante, você precisa aprender a estudar para concurso. Aquele formato, aquele tipo de estudo que a gente fazia nas provas da faculdade, um estudo muito focado em teoria, um estudo ali de véspera, sem fazer revisão, pensando em decorar as coisas principais, aquele estudo que você ia lá, estudava 3, 4 dias antes da prova, decorava ali as informações, ia lá, fazia a prova, e quando você saía, você não se lembrava mais de nada. Esse tipo de estudo, ele não vai funcionar aqui, porque a realidade é diferente. A gente tem uma quantidade muito grande de matérias e de assuntos que precisam ser estudados. E você vai precisar manter tudo isso na sua memória durante meses, quiçá anos, até você conquistar a sua aprovação. Então, você vai precisar o quê? De um método de estudo que realmente priorize não só a aquisição do conhecimento, mas também e principalmente a manutenção e a recuperação dessas informações. Porque senão, você vai ser uma daquelas pessoas que já estudou o edital 5 vezes inteiro, mas que não consegue passar em nada. Por quê? Porque você estuda, mas não retém a informação. Então, você precisa de um método de estudos que vai te ajudar não só a adquirir a informação, mas também a manter e recuperar. E, principalmente, você precisa aprender a resolver questões. Você precisa aprender a olhar para a questão com os olhos do examinador, a dar a resposta que o examinador está esperando. Eu costumo dizer que quem passa em concurso público não é quem sabe mais. Quem passa em concurso público é aquele que acerta mais questões. E eu posso te garantir, por experiência própria, que nem sempre eles são a mesma pessoa. Então, você precisa de um método de estudo que seja voltado para preparação para concursos públicos. Se você quer começar a estudar do jeito certo, se você quer que eu te guie ao longo dessa jornada rumo à aprovação, no próximo dia 12 de agosto, eu vou fazer uma abertura relâmpago de vagas para minha mentoria Acelerando a Aprovação. Nessa mentoria, eu vou te ensinar o meu método de estudo, que foi o método que me fez ser aprovada em 5 concursos públicos, que já ajudou dezenas de outros alunos a conquistarem também as suas aprovações. Eu vou te entregar um plano de estudos totalmente personalizado, para que você saiba exatamente o que estudar, quando estudar, como estudar. E eu vou também te ensinar, então, né, o meu método e vou te acompanhar ao longo da sua jornada. Nós vamos juntos, de mãos dadas, ao longo da sua jornada rumo à aprovação, para que você conquiste aí o cargo público dos seus sonhos 3 vezes mais rápido. No próximo dia 12 de agosto, às 8 horas da manhã, eu vou abrir, então, as vagas para a próxima turma da minha mentoria Acelerando a Aprovação. Se você tem interesse, se você quer saber mais, é só entrar aqui, ó, no meu Instagram, no link que está aqui na descrição desse vídeo, me mandar um direct e a gente conversa por lá. Eu te aguardo no próximo dia 12. Até lá!